Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Tudo bem com você, minha gente? Juntos nesta segunda-feira, novamente para falarmos aqui de Vasco. E eu gostaria de pedir a você, caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção de nos ajudar através de um Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. Inclusive, tem o QR Code aqui do lado para você apontar a sua câmera e nos ajudar, caso se sinta à vontade. Segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_Vascaíno. Bem, o Vasco jogou no sábado uma partida, do meu ponto de vista, uma das piores do Vasco esse ano, mas o que valeu foi os 3 pontos. Um time, pelo menos, como a gente vem vendo aí, o DNA desse time é um time de garra, é um time que luta, com muita limitação técnica, essa é a verdade. O gramado também não ajudou, mas também não ajudou nenhum dos dois, né? A partida, no meu modo de ver, foi horrorosa. Mas Londrina, que apertou bastante o Vasco, nós vimos um retorno de um Vasco que era comandado pelo Zé Ricardo, tomando sufoco. O Pedrão até tinha comentado na live, se não me engano, do pré-jogo, que o Vasco sempre vem jogando por uma bola, e foi mesmo. Saiu o gol no segundo tempo, logo no início, um golzinho salvador do Raniel, uma jogada ali que o Edmar cruzou, e o Nenê, né, deu uma escorada, o goleiro defendeu, e o Raniel, na passada, tocou nele, e o que vale é a bola na rede. Vasco não jogou bem, mas agora é vice-líder. Os resultados da rodada ajudaram bastante, já que o Sport empatou com o Náutico, e aí a diferença que o Vasco tem agora em relação ao quinto colocado são, se eu não me engano, 6 ou 7 pontos, e isso é o que importa. A gente tem um primeiro turno aí, toda a nossa feição. O Vasco ainda joga com o Sport em São Januário, quer dizer, isso ou no Maracanã, provavelmente joga no Maracanã, na próxima semana, sem ser essa outra. Então o Vasco está com a faca e o queijo na mão para poder aí abrir uma gordura boa, já que no segundo turno se inverte. O Vasco não vai jogar nenhuma dessas 4 grandes partidas, né? Contra Bahia, Sport, Grêmio e Cruzeiro, dentro de casa. Todos serão no campo do adversário. Então, a gente precisa criar realmente essa gordura para poder administrar, porque senão a coisa pode ficar complicada. Bom, eu destaquei aqui alguns pontos da entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, que fez sua estreia como técnico, e eu vou colocar a partir de agora para você, para que você possa acompanhar como foi a coletiva dele assim que o jogo terminou, Londrina 0, Vasco 1. Ele começa respondendo o seguinte: o que você achou desse jogo e do resultado dessa vitória? Não, sem dúvida que não foi a vitória mais bonita do Vasco, porém o Vasco criou, né, nesses últimos jogos um DNA competidor muito forte, né, e nós viemos jogar contra um adversário que não tinha perdido em casa, né, que, se eu não estou enganado, nos últimos 15 pontos ganhou 10, uma equipe que dentro da sua casa dificulta demais o jogo. O campo não estava nas melhores condições para um jogo mais elaborado, né? Então eu de maneira nenhuma entendo hoje que a gente tinha que sair daqui fazendo um jogo muito bem elaborado, mas sim reforçar esse espírito de luta, esse espírito de garra da equipe, que foi sem dúvida nenhuma a tônica do nosso jogo hoje, né? E muito feliz por poder sair daqui com 3 pontos, porque nós sabíamos que ia encontrar um adversário extremamente difícil, um adversário que ia vender duro, como foi. Agora, a pergunta foi: comente o lance do gol.
uma jogada bem elaborada com a participação do Edmar, Nenê e Raniel. É um trabalho bom que já vinha sendo feito e que a gente tem como objetivo dar sequência a esse trabalho do Zé, né? E como eu falei, aos poucos introduzido também a nossa ideia, né? É uma maneira que a gente gosta de jogar e que a gente vai tentar jogar sem perder de maneira nenhuma a competitividade dessa equipe. Então foi um gol que a gente conseguiu sair tocando a bola desde a nossa defesa, né? Encontrar um cruzamento e o gol, a partir do momento que o gol dá, né, a vantagem, acaba trazendo por outro lado também um receio de você não mais ceder um empate num jogo tão difícil. Então às vezes você assume, né, um papel no jogo de se defender muito mais do que atacar, né? E é uma equipe que tem historicamente mostrado que se defende muito bem. Então assim, valorizo demais o gol pela forma como ele foi feito, mas não deixo de valorizar em nenhum momento o jogo que muitos podem estar taxando de não tão bonito, mas que é para a gente que está vivendo esse momento, para a gente que está aqui dentro, ver o quanto é satisfatório chegar no vestiário e ver uma rapaziada vibrando, porque é um grupo que, além de muito trabalhador, é um grupo que é desprovido de vaidade. Eles não querem saber como a gente vai ganhar, a gente quer ganhar. A gente quer botar o Vasco onde ele tem que estar. Isso é o nosso primeiro objetivo. Se a gente conseguir, com o tempo, fazer com que a gente consiga elaborar um pouco mais o jogo, fazer um jogo de repente mais vistoso para o ponto de vista da torcida, do ponto de vista de quem gosta, que também é o nosso objetivo, ótimo. Mas o nosso primeiro objetivo não é chegar aqui e dar espetáculo. Nosso primeiro objetivo é fazer o Vasco voltar à Série A e, se Deus quiser, nunca mais descer. Agora o Maurício Souza responde o seguinte: o que você pensa de saída de bola do seu time? O que você achou do primeiro tempo neste sentido? E se o assunto foi abordado no intervalo para corrigir no segundo? Eu acho que no primeiro tempo a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos, tanto na saída de bola como no setor seguinte, né, no último terço, né? É uma coisa de que a gente defende, passar a construir com a bola limpa desde o nosso goleiro, para não ficar vivendo de uma bola, né, alçada e disputada, né? A gente não quer um jogo dominantemente disputado, a gente quer tentar trazer o controle do jogo para a gente. Então a gente tem treinado isso, o Zé também treinava, né? A gente vai continuar dando sequência, é uma ideia minha, eu gosto, né, da saída elaborada. É claro que foram poucos treinos, a gente precisa treinar mais essa situação, a gente precisa trazer um pouco mais de ideias, um pouco mais de confiança para isso, mas um grupo, para a gente ter a certeza de como é um grupo que compra a ideia, mesmo com pouco treino, eles tentaram fazer, né, e foram premiados com o gol a partir de uma saída de tiro de meta, né, um belo gol. Então assim, a ideia é que a gente consiga, volto a falar, eu acho que eu estou sendo repetitivo, não posso chegar aqui e mexer numa coisa que vinha dando certo, né, mas todo mundo sabe que a gente precisa andar para frente, né, as equipes vão evoluir e o Vasco também vai evoluir. E eu espero que o resultado final seja sempre nosso de vitória, quem sabe com um jogo mais vistoso, mas se não for mais vistoso vai ser com essa garra, com essa dedicação que é a marca do Vasco. O Vasco sempre foi um time de muita luta, de muita garra, né? Um time de jogar para frente, de querer ganhar, fazer 1, 2, 3, a gente vai buscar isso, mas no final a gente quer estar num vestiário de vencedor, né? Porque o vestiário de vencedor é que vai nos levar novamente à primeira. Agora na sequência ele responde: o Vasco vive um dilema. Em uma partida, o Raniel é titular e o Getúlio entra, faz o gol. No outro, o Getúlio é titular e o Raniel entra e decide. Como definir essa situação? O Vasco tem um time muito homogêneo, né? Então o Raniel hoje fez o gol e o Getúlio fez o gol na vitória contra o Cruzeiro. O que eu tenho passado para eles é que nós vamos viver um ambiente de justiça. E um ambiente de justiça, as coisas vão ser resolvidas dentro do campo, né? E quem tiver melhor naquele momento vai jogar. Isso não quer dizer que vai ser titular o tempo todo. Então são atletas que sabem disso, né? O Getúlio compreendeu completamente a saída, o Raniel fez o gol, depois abraçou o Getúlio. É um grupo extremamente unido. É difícil a gente passar para vocês, porque só quem está vivendo esse momento sabe da união desse grupo, do quanto eles querem. Então assim, eu falar para você que um é titular, outro é reserva, eu acho que o campo vai dizer isso, o dia a dia vai dizer isso. O que eu posso falar
é que nós temos dois atletas extremamente trabalhadores, dois atletas com qualidade, né, para assumir a titularidade. E como você falou, é claro que eu prefiro ter esse problema, porque a gente, né, tira um e põe outro e o nível continua. Agora ele responde sobre o Andrei. Como é trabalhar com o Andrei, que é considerado uma joia dentro do clube? O Andrei é um jogador, sem dúvida nenhuma, muito diferente, né? Ele é um garoto que tem esse tipo de coragem, que a gente entrega essa coragem a ele, que dá essa liberdade dele perceber qual é o melhor momento para ele executar aquilo, se é para ele conduzir no meio dos dois, se é para ele achar um passe do lado ou um passe mais reto. É um jogador de uma personalidade incrível, um jogador que tem uma qualidade técnica absurda e um cognitivo muito apurado. Então, assim, o que para a gente parece ser difícil, para ele faz com naturalidade, né? Vai cometer erros, a gente vai ter que continuar dando força para que ele continue fazendo, porque eu acho que é um ponto importante se a gente quer elaborar uma saída de bola do Vasco. Então, acho que é um ponto importante ele ter essa confiança, essa qualidade toda. E para finalizar a entrevista coletiva, ele respondeu o seguinte: o quanto a contusão do Gabriel Dias atrapalhou suas ideias de substituições, já que o Londrina começou a forçar cruzamentos e você optou por reforçar a defesa? Esse é o tipo do jogo que a gente acaba fazendo pouquíssimas mudanças de ordem tática, né? O Yuri sentiu cãibra, né? A gente começou a achar que ficou um espaço muito grande ali, por mais que ele seja o guerreiro que ele estava com cãibra, a gente achou que ficou um espaço. O Zé é o que mais se enquadra na situação de primeiro volante, na proteção. Então, foi uma mudança, né? Porque o Yuri sentiu cãibra e o Zé, a escolha do Zé, porque o Zé tem o perfil mais parecido, jogador que finca bem no meio da defesa, e a gente estava vivendo um momento de receber muitas bolas longas, a gente precisava ter uma proteção, porque a gente foi muito bem nas primeiras bolas e a gente tinha que ganhar as segundas para evitar os chutes de média, né? Essa foi a primeira, e as outras não fugiu muito disso, né? A única mudança, teoricamente, que a gente fez de ordem exatamente tática foi a entrada do Raniel, né? O Pet acabou tomando um segundo amarelo, o jogador que estava vindo ajudar muito na defesa, então qualquer falta que ele fizesse ele poderia ser expulso. Esse jogo a gente não poderia de maneira nenhuma perder um jogador, né? E também o Figueiredo, num determinado momento, caiu com cãibra. Então as mudanças elas aconteceram muito mais por ordem emergencial do que propriamente uma mudança taticamente pensada, né? Só tem, como eu falei para vocês, é um grupo muito homogêneo, são jogadores que entraram e não se assustam, e que sabem o que tem que fazer dentro de campo, e que corresponderam, que lutaram, entenderam que era o momento de abdicar um pouco da parte ofensiva, de que é um time muito técnico, que gosta, e se defender e lutar o tempo todo, fosse em que setor do campo fosse, né? Então, eu gostaria de fechar falando para vocês que a gente sai daqui sabendo do que a gente tem que evoluir, mas extremamente contente, porque com esse espírito, dificilmente alguém vai tirar o Vasco da primeira divisão. Bem, diante de tudo aí que você ouviu do Maurício Souza, eu gostaria muito que você deixasse o seu comentário em relação ao que ele falou. E outra, o que você achou da estreia dele como técnico de um time profissional? O que você achou de diferente do Vasco, que era no comando do Emílio Faro, agora com o Maurício Souza? Você acha que está tendo alguma semelhança com o estilo de jogo do Zé Ricardo? Ou é tudo um conjunto só? Comenta aí para a gente depois poder debater por aqui. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta daqui a pouquinho. Um forte abraço para você, fique ligado e a gente se vê. Valeu!